Olha aí, pessoal, a realidade do déficit zero se torna cada vez mais distante, se é que alguma vez ela esteve próxima. Só que agora a gente tem números já definidos até setembro do resultado primário do governo, com todas aquelas ressalvas que nós sempre temos que colocar nesses números ditos oficiais, que servem mais para maquiar as coisas do que realmente para entregar um resultado bastante plausível, números, dados que efetivamente nos mostrem a verdade, né? Embora o senhor Fernando Haddad, por sua vez, aí, consiga enganar alguns incautos, como o pessoal aqui do Estadão, que coloca que a agenda do Haddad deve garantir a meta de 2024. Pois é, agora eu já falei no canal várias vezes, inclusive, que eu acredito sim que o governo Lula vai bater a meta fiscal deste ano, sem dúvidas. E não vai ser por causa da agenda Haddad, se é que isso aí existe. O governo Lula vai conseguir esse resultado por causa da ajudinha do STF, é claro. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, basicamente os dados aqui fiscais que foram divulgados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e aqui eles usaram os dados do próprio CIAF do governo federal, ou seja, dados oficiais do governo, fizeram um levantamento do que foi apurado para o mês de setembro e a partir daí para o acumulado de 2024, o ano até o presente momento não, né? Até o final do mês passado. Então, olha só, setembro teve um déficit primário de 5,4 bilhões de reais. Né? Não tão ruim quanto outros meses, mas um desastre completo, porque todo mês tem déficit, então realmente a coisa está descontrolada e não tem para onde a coisa realmente caminhar que não seja para um rombo fiscal muito grande. Então, nesse mês de setembro, houve uma queda de receitas de arrecadação. Isso aqui é um negócio para levantar um alerta, porque até então esses números aqui têm que ser divulgados à parte pelo governo ainda para a gente ter certeza. São estimativas aqui preliminares, né? Estimativa preliminar do resultado primário. Então, isso não foi efetivamente apresentado. É o que temos aqui. Mas essa queda, um decréscimo em termos reais de 8,9% em relação a setembro de 2023, pode indicar já uma contração econômica. Seria um problema muito sério, porque demonstraria o início de uma crise muito perigosa, uma crise econômica aí que pode custar muito caro para o Brasil, que a gente meio que imagina que vai acontecer, infelizmente, dado o histórico do governo Lula e tudo que tem sido feito, mas a gente gostaria que fosse muito mais lá para frente, que demorasse a acontecer, que o inevitável não fosse inadiável, pelo menos. Mas se for realmente esse cenário aqui, de uma queda bruta desse nível, né, da receita do governo, da arrecadação, realmente é um negócio preocupante. Mas a despesa, por sua vez, aumentou 1% em termos reais na comparação com setembro de 2023. Então, receitas caíram, despesas subiram. Obviamente, o resultado primário ficou muito pior aí, né? Então, estamos falando de um déficit aqui de 5,4 bilhões de reais em setembro e um acumulado no ano pior do que o que está apresentado aqui, tá? É porque aqui é só de janeiro a agosto, que já estava batendo 100 bilhões de reais, agora esse valor subiu para 105 bilhões de reais, né? E isso aqui é mais um déficit maior, olha a preocupação desse cenário, um déficit maior do que setembro do ano passado, quando isso estava aqui na casa dos 98 bilhões de reais, de janeiro até setembro de 2023. Agora, se você se lembra, provavelmente você se lembra sim, o déficit no ano passado, primário, foi absurdo, coisa de 250 bilhões de reais. Então, se o presente ano está pior do que 2023 até agora,
caramba, qual é o tamanho do rombo fiscal que nós vamos ter? Tudo bem, não tem a questão dos precatórios, igual teve no ano passado, mas se você tirar isso, ainda assim o déficit ia ficar na casa de uns 150, 160 bilhões de reais. Será que é esse patamar que nós vamos ter em 2024? Parece que sim, tudo indica que vai ser uma coisa tão grande quanto, ou tão próxima de ser tão ruim quanto 2023, porque já passamos da marca dos 100 bilhões de reais e isso não vai ser revertido. Não tem receita estatal que reverta esse cenário. Não vai ter superávites aí nos próximos meses, corte de despesas, de gastos, contenções. Isso não vai acontecer. Podem tirar o cavalinho da chuva, não vamos ver esse resultado acontecendo. Então, né? Ou seja, a coisa é ainda pior do que essa estimativa que foi feita por esta notícia aqui, que já sentenciava que o tal do déficit zero realmente está cada vez mais distante. O resultado de agosto foi sensivelmente pior, 22 bilhões de reais de déficit primário, né? Para um mês, isso aqui é um absurdo completo. E lembrando que o déficit está acumulado em mais de 200 bilhões de reais, o primário. Se você considerar o nominal com o pagamento dos juros da dívida, já passou de 1 trilhão e tem se mantido nesse patamar há muito tempo, né? Na verdade, 5 meses seguidos em que o déficit fiscal acumulado está na casa de 1 trilhão de reais, o nominal, né? Aquele que considera tudo, que é realmente o que tem que ser considerado de fato. Então, apesar de tudo isso aí, dos números gritantes que nós temos diante dos nossos olhos, a equipe econômica do governo Lula afirma que o déficit vai ser de 28,3 bilhões de reais, que é bem perto do que é permitido pela atual regra fiscal, né? O pessoal do mercado financeiro acredita que vai ser mais ou menos aí quase 70 bilhões de reais, muito mais realista, sem dúvidas, né? Agora, de onde que está vindo esse número do resultado fiscal, do déficit, né? Eu não sei sinceramente de onde que eles tiram isso aí, e não sei a importância que isso tem no final das contas, se o governo pode, de fato, ser responsabilizado por errar uma previsão tão grande assim. Acredito que não, infelizmente, deveria ser, na minha opinião, mas acredito que não. E aí o que importa realmente é o cumprimento da tal meta fiscal. Então, aqui, essa coluna de opinião do senhor Felipe Salto, no site do Estadão, diz que a agenda Haddad vai garantir a meta fiscal, o cumprimento da meta em 2024, porque seria aqui uma mistura entre a alta das receitas, que já vimos em relação a setembro, isso não se aplica porque houve um decréscimo em termos reais, então não é bem assim que a coisa está funcionando exatamente. E também aqui ele pontua que, além da alta das receitas, há uma contenção possível das despesas discricionárias, o que é ainda mais questionável, né? O que vai ser feito a esse respeito aqui? Enfim, né? O governo vem com um déficit que estava estimado lá do relatório bimestral último que foi apresentado de quase 70 bilhões de reais, né? Então, alguns valores vão entrar de novo no orçamento, vão abater isso aqui, mas a verdade é que o resultado ainda é muito pior do que o que estava sendo projetado pelo governo. Agora, qual que é a questão realmente que vai pesar nessa história aqui? Qual é o fator decisivo para garantir que sim, o governo Lula cumpra a meta fiscal deste ano? O fator tem 3 letras e você sabe bem qual é: o STF, o Supremo Tribunal Federal, porque os Supremos Ministros vão abrir uma brecha enorme para que o governo possa gastar dinheiro fora da meta fiscal. Então, sim, você vai ver o resultado primário muito ruim, ele vai ser catastrófico, eu diria. O mercado vai reagir da forma como tem que reagir nisso aí, que é arrancando os cabelos, natural que assim seja. Porém, ainda assim, a meta fiscal vai ser estabelecida, calculada, com base em algum critério que a gente não sabe ainda qual que é. Para mim, vai ter, sem dúvidas, um quebra-galho do STF para evitar que o Lula incorra em crime de responsabilidade fiscal, fazendo passar um monte de coisa por fora do cálculo da meta. Isso aconteceu no ano passado, não seria novidade alguma. O STF autorizou o governo a gastar uma montanha de dinheiro
por fora da meta fiscal. Então, ficou lá aquele resultado primário terrível, sem causar nenhum problema para o governo Lula, e muito possivelmente isso vai acontecer em 2024 de novo, porque não há a menor condição do governo entregar esse resultado favorável, que a gente pode colocar como assim uns 30 bilhões de déficit, em se tratando do Lula, do governo Lula, é algo que poderia ser muito pior, mas isso não vai acontecer porque os números nos mostram isso. A análise aqui peca na questão das receitas, que sim estão subindo este ano, mas se tudo seguir como setembro, caindo a arrecadação, o governo vai ter um problema muito sério nesse sentido, fora outras receitas frustradas que têm que ser consideradas também. Então, sim, o resultado fiscal almejado, aquele que já era uma coisa utópica, agora se torna realmente uma coisa que ninguém mais leva em consideração. Contudo, a meta fiscal, que é outra história, que aí não é composta de números, mas de vontades políticas e de decisões de supremos ministros, essa meta, sem dúvida, vai ser alcançada. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.